Sabe aquele livro que traz pessoas reais, sentimentos reais, vivências reais, que te faz refletir e ao mesmo tempo sofrer? É esse livro. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre um livro que eu descobri no Kindle Unlimited, que foi O Peso do Pássaro Morto. E esse livro, falando de uma forma muito resumida, a gente vai acompanhar a história de uma mulher que a gente não sabe o nome, dos seus 8 aos seus 52 anos de idade, e vai ter muita coisa acontecendo nessa história. Acontecimentos cotidianos, tragédias, porém, essa personagem, assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa, quer viver a sua vida plena. Porém, ela tem muitas feridas e essas feridas vão surgindo ao longo da narrativa. Se você não me segue no Instagram, e eu aconselho que você me siga, porque lá eu falo um monte de coisa também, eu falei que eu estava lendo um livro e quando eu cheguei nos 11% dessa história, eu estava aos prantos. E foi exatamente isso que aconteceu. E como eu disse, esse livro começa a narrar a história dessa personagem desde os seus 8 anos de idade, mas é muito curioso que desde a primeira página a gente já começa a aprender muito com a personagem. Ela já começa a enfrentar coisas que a gente precisa, feliz ou infelizmente, enfrentar na nossa vida. Eu acabei separando um trecho desse momento, desse início da história, para você sentir exatamente o que você vai encontrar nessa história. Olha só. Por que não benzer o olho morto para voltar ao normal? Será que ele prefere não ver? Imaginar o mundo deve ser mais bonito mesmo. E esse é um dos trechos que a gente vai encontrar quando essa personagem tem apenas 8 anos. Agora você imagina quanta coisa a gente vai encontrar mais pra frente da história. E esse foi um livro que eu marquei muita coisa mesmo. A Aline, a autora desse livro, ela construiu uma narrativa toda em primeira pessoa, o que traz uma delicadeza, uma sensibilidade muito incrível para aquilo que a gente está lendo e fez com que eu começasse o livro chorando e terminasse o livro chorando. E um outro ponto muito importante também são os personagens que surgem ao longo da vida dessa personagem. A gente entende muita coisa, a gente percebe quais são as feridas, a gente entende as consequências dessas feridas mais pra frente, e existe ali um ponto crucial na história que faz toda a diferença, que eu fiquei me questionando em que momento aquilo ali seria abordado, em que momento ela traria aquilo ali à tona, a narrativa, e a autora não me decepcionou de forma alguma. Uma outra coisa importante que eu preciso falar sobre esse livro é a formatação dele. Curiosamente, existem momentos que a frase não começa com letra maiúscula, às vezes falta um ponto final, e tudo isso foi feito propositalmente, o que é incrível porque traz ainda mais cadência para aquela história. Conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que, apesar da história pesada, existe uma leveza na escrita que faz com que a gente reflita muito sobre tudo aquilo que está acontecendo. Óbvio que existem pessoas que não vão gostar dessa formatação, mas se você nunca encarou essa formatação diferente de um texto, eu aconselho você ler e dizer o que você achou, porque é algo que pra mim é incrível. Eu acho muito maravilhoso autores que conseguem construir uma história assim e que essa formatação consegue ser também um personagem dentro da história. Mas aí a gente acaba refletindo também sobre outras coisas, principalmente sobre a vida, usando a formatação, sabe? Às vezes, as nossas vidas, as nossas histórias não começam com uma letra maiúscula como deveria ser. Às vezes falta um ponto final ou até mesmo uma vírgula, mas o que a gente faz? A gente continua vivendo, não é isso? Eu confesso pra você que eu não sei se esse vídeo vai fazer jus à história que nós temos. Eu tentei trazer à tona tudo aquilo que eu senti. Na verdade, existem vários e vários outros trechos que eu marquei nessa história e com certeza eu vou levar comigo pra sempre. Esse é o tipo de livro que você consegue ler em 2, 3 horinhas super rápido. Porém, apesar da rapidez, é um livro que vai te marcar pra vida inteira. Eu sei que é muito cedo pra dizer isso, mas O Peso do Pássaro Morto é um dos livros que com certeza vai fazer parte dos meus 10 melhores de 2019. Pra você ter ideia de como essa história me marcou. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar desse livro, se você já leu esse livro, ou até mesmo se você ficou curioso ou curiosa pra ler essa história. Lembrando que se você não tem o Kindle Unlimited, você pode testar por 30 dias de graça. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e você pode ler esse livro de graça aí na sua casa. E lembrando também que para ler no Kindle Unlimited você não precisa nem de Kindle, você só precisa ter um telefone, um tablet ou até mesmo no seu computador dá pra ler, ok? Então é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história que eu te falei, o que mais te chamou a atenção, porque eu também quero saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros, de deixar o seu joinha porque ele ajuda muito e de me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!